Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Nome. Como vocês já sabem, meu nome é Matheus Oliveira e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo daquele de reflexão. O tema desse vídeo hoje é frustração. Mas diferente dos outros vídeos, né, sobre reflexão que eu trago no canal, esse eu não vou nem falar tanto assim da frustração de modo geral, mas eu quero falar de uma frustração pessoal que eu tenho passado nesses dias de quarentena. Bom, eu faço parte de um grupo, vamos dizer assim, né? De um grupo na sociedade. Eu sou cristão, como vocês podem ver pelos meus últimos vídeos, né? Eu tenho trazido vários devocionais e tal. Nesse período de quarentena, eu tenho visto uma divisão muito grande de pensamento, sabe? Tenho visto pessoas, cristãos principalmente, não levando essa quarentena a sério ou problematizando esse período que a gente está passando. E eu não entendo por quê. E tem sido uma frustração ver, primeiramente, essa divisão, e segundo, ver essa resistência de pensamento social. Para mim, o pior disso tudo é ver a argumentação usada para condenar essa quarentena que a gente está passando. São sempre motivos políticos misturados a religiosos, ou puramente religiosos, mas não apoiados na Bíblia, mas usando a Bíblia como desculpa para uma argumentação tola. Usando a Bíblia como desculpa para condenar esse tempo de quarentena, esse retiro que a gente está sendo obrigado a fazer, como se isso ferisse a nossa fé. E primeiramente sobre o motivo religioso. Tenho visto tanta gente misturar política com religião. E lógico que não vem de hoje, não estou falando que as pessoas estão misturando hoje. Mas tem me entristecido de forma diferente ver a mistura nesse tempo atual que a gente está passando, sabe? Nessa circunstância, nessa situação. Usando de político A ou B como um mártir em cima do que está sendo feito, como uma pessoa perseguida por ouvir a voz de Deus, por tentar fazer a voz de Deus, usando a desculpa do discurso para apoiar uma situação, ou melhor dizendo, para apoiar uma resolução burra. Desculpa eu falar assim, mas uma resolução burra. Usando motivo religioso, né, para condenar o que é feito pela sociedade que quer, pela parte que quer a quarentena, dizendo que o presidente está sendo perseguido, que o eleito de Deus está sendo perseguido, que ele é ungido pelo Senhor, só porque na campanha política dele ele falava: conhecereis a verdade vos libertará. Eu não consigo entender de verdade, isso me frustra. Por que a gente tem caído nessa armadilha? O que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro, como afirmar isso, cara? Se a gente pegar o discurso ao pé da letra e as ações de Cristo, a gente vai olhar, a gente vai perceber que nem combina. Não é por falar de Cristo que reflete Cristo, sabe? Não é por usar o nome de Deus que reflete a vontade de Deus. E eu tenho visto tantas pessoas usarem esse discurso religioso político para defender uma atrocidade que pode causar um problema gigantesco. Acho que as pessoas não entenderam a gravidade dessa doença. Ah, mata, a taxa de letalidade está entre 4% e 7%, nem mata tanto assim. A gente tem que entender que é um período que a gente está passando, que é um vírus novo, uma doença nova, desconhecida, não tem tratamento adequado. As pessoas que têm se recuperado, exames são feitos e detectam que a imunidade é muito baixa, que o vírus, uma nova contaminação pode surgir, que ela não está imune, ela não sai da doença, ela não passa da doença com o sistema imunológico fortalecido, né, contra aquele vírus. Não produz anticorpos suficiente. Independente se a taxa de letalidade é alta ou baixa, nós estamos falando de algo inédito. Estamos falando de um vírus que não existia, de um vírus que não tem tratamento, de um vírus que não tem vacina, de um vírus que não tem remédio. E as pessoas preferem brincar de Deus ao invés de entender a realidade. E acho que o que mais me entristece é pautar essa argumentação no discurso religioso, sabe? Acho que é a parte que mais me frustra. Achar um absurdo as igrejas estarem fechadas, ou melhor dizendo, os templos estarem fechados, porque as igrejas não estão. Os templos estarem fechados para reuniões, enquanto o supermercado está aberto. E o pior é ver pessoas argumentando e dando retóricas em cima disso, com frases bíblicas, distorcendo a realidade daquela frase. O conceito de culto, né? Quando a gente vai à igreja, pelo menos os cultos modernos, as igrejas de hoje, nós vamos para lá por um ato de comunhão, por um momento de comunhão. A gente vai para lá para orar pelo irmão,
para tocar na mão do irmão, para cumprimentar, para abraçar, para ter um período de comunhão, um momento de comunhão, de se achegar ao próximo. É um dos motivos de a gente estar na igreja. É um dos motivos de a gente fazer culto. Não só culto dentro dos templos, como reunião menores, né? Para igrejas que trabalham com cultos nos lares, praças, etc, etc. Mas o objetivo é trazer uma comunhão santa. Esse é o objetivo do culto. Isso traz o quê? Aglomeração. Então o objetivo do culto é aglomerar, mas com um ponto de vista de abençoar o próximo. Só que nós estamos passando por um período que se a gente aglomera, a gente não está abençoando o próximo. Pelo contrário, a gente está condenando o próximo. E aí eu ouvi desculpas, né? Mas por que o supermercado pode e a igreja não? Isso é um absurdo. Eu não sei vocês, mas eu acho assim, quando a pessoa vai no supermercado, ela não vai lá para dar graça e paz para a menina do caixa. Eu acho que ele não vai lá para orar com imposição de mãos na cabeça do repositor e muito menos para ungir todo o frigorífico. Vai lá para comprar o que falta para casa, bota no carrinho, passa no caixa e vai embora. O objetivo das pessoas no supermercado, no serviço essencial, não é se aglomerar. É essencial porque elas precisam passar por aquele serviço. Passar, não ficar. E na igreja não, o nosso conceito de culto é ficar por um tempo determinado em um local para aproveitar esse tempo em comunhão. E eu ouvi as pessoas dando desculpa que a igreja tem que abrir, porque Deus vai curar, porque Deus vai fazer. A Bíblia é muito clara, a gente tem que vigiar e orar. E a vigilância tem se perdido. Se perdido em desculpa, sabe? Isso me frustra. Não entender o pensamento nesse momento dos cristãos me frustra. Se tem uma coisa que tem me feito refletir nesse tempo de quarentena, é o meu posicionamento como cristão na sociedade. Eu não acho que eu tenho que deixar de falar o que eu penso. Eu não acho que eu tenho que deixar de defender pautas cristãs em meio à sociedade. Trazer à luz que aquela escolha baseada em Cristo é a melhor no contexto até mesmo social. Não acho que eu tenho que deixar de fazer isso, mas eu tenho que entender como fazer isso. Eu tenho que entender que a partir do momento que eu não consigo fazer isso, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que entender mais a situação e não querer enfiar a goela abaixo das pessoas. Esse período de quarentena tem me feito pensar muito, sabe? Na minha importância como igreja na sociedade. Se eu tenho mudado a vida das pessoas, se eu tenho aberto portas. E me fez observar o quanto a gente negligenciou algo muito importante que está sendo muito usado neste tempo, que é a tecnologia. Eu vi até um meme que meio bobo assim, mas no primeiro momento eu achei até engraçado e realmente aconteceu. E tava assim, os pastores em 2010, não use Facebook, é do demônio, não use redes sociais, você vai pro inferno e tal. Embaixo outra foto, pastores em 2020. Gente, vem pro culto online, entra no Facebook da igreja, se inscreve no canal do YouTube. É importante a tecnologia. A evolução é importante. Eu fico, assim, pasmo como a gente demorou para entender que o ser humano evoluir, o ser humano mudar da época de Jesus até hoje, trouxe mais oportunidades de falar do evangelho. Ao invés de a gente entender e abraçar essas oportunidades, a gente perde tempo demonizando isso tudo. A gente perde tempo botando defeito. A gente perde tempo não entendendo a melhor forma de usar essas coisas. Sendo que, cara, há um campo grande para a colheita. A gente fica perdendo tanto tempo botando doutrinas e costumes que a gente acaba colhendo menos do que devia. Eu acredito que a evolução ela trouxe uma nova importância para o homem a respeito de Deus. Não acho que diminuiu, como muitas pessoas falam. Não acho que Deus se tornou inútil, né? Algumas pessoas gostam de falar, pessoas que não acreditam em Deus. Pelo contrário, eu entendo que as urgências mudaram. Eu entendo que a percepção mudou, que o entendimento mudou, que a fé mudou. Mudou. Não diminuiu nem aumentou, mudou. Eu entendo que, na verdade, a necessidade ela até aumentou. Mas a gente não sabe como se posicionar no meio disso tudo. A gente usa nossas ferramentas muito mal. Aquela frase, o Facebook é meu, eu posto o que eu quero, se você não quiser, não me segue, não seja meu amigo, desfaz amizade. Dizendo que a gente tem que usar isso como ferramenta para o reino. A gente acaba usando essa ferramenta para discursos políticos, religiosos, torpes e totalmente fora da realidade de Cristo. Nós usamos para menosprezar a religião alheia, para menosprezar a fé alheia. Nós usamos isso para cansar as pessoas com coisas vãs que colocam, que misturam o nome de Deus, ao invés de realmente demonstrar importância, mostrar sabedoria
e mostrar realmente uma fé viva, avivada. Nós precisamos de nos encontrar em Cristo, de ter postura em Cristo. Nós precisamos de entender o nosso lugar em Cristo. E esse momento é o momento em que as tecnologias estão sendo muito necessárias para nos encontrarmos e ajudar a pessoas a se encontrarem também. Isso tem me feito pensar muito. Como vai ser daqui em diante, como vai ser depois que esse período de quarentena passar. Eu tô ansioso para voltar ao templo. Eu tô ansioso para encher uma igreja. Eu tô ansioso para abraçar todo mundo, para ter um momento de comunhão com todo mundo. Mas na hora certa. Não por imposição, não forçando, não dando motivos só religiosos que não fazem o bem para todo mundo. Eu quero pelos motivos certos, eu quero na hora certa, eu quero do jeito certo. E eu creio que se nós entendermos o tempo que nós estamos passando, nós vamos saber aproveitar o tempo que virá para fazer uma colheita real, para fazer uma colheita verdadeira, uma colheita abundante, para a honra e glória de Deus. Eu creio que a gente precisa de botar a cabeça no lugar e entender o que é ser crente nos dias de hoje. Melhor, não gosto muito dessa palavra crente, mas o que é ser cristão nesses dias de hoje, o que é refletir Cristo de verdade nesses dias de hoje. Aonde nós precisamos nos aprofundar como igreja, onde nós precisamos nos aprofundar como ser humano, para que a nossa fé ela seja expositiva, ela exponha Cristo, ela transpareça Cristo através de nós. Estou frustrado, mas eu creio que faz parte de mim, é obrigação minha passar por cima dessa frustração e trazer uma colheita nova e abundante. Se esforce em Cristo nesses dias. Então falou, galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo, por assistir mais um vídeo. Fiquem com Deus e sejam luz.